Me diz aí, o que que você realmente acredita que vai acontecer? Veículos ficando cada vez mais autônomos, uma frota inteira eletrificada, os clientes comprando eh, o direito de utilizar veículos, ou a gente ter um monte de veículos voadores de lá para cá, de cá para lá, por aí. É sobre isso que a gente vai falar hoje por aqui. E para você que está chegando, meu nome é Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre o dia a dia no pós-venda de concessionárias. Fala aí tudo sobre peças, serviços e acessórios. E eu quero te convidar para caso o conteúdo que você está consumindo por aqui seja interessante, você sente que vale muito a pena, você compartilhe ele com seus colegas. Nos acompanhe em todas as nossos canais de comunicação. E a gente está lá no LinkedIn com uma newsletter, todo dia tem artigos novos lá. A gente está no YouTube com vídeos bacanas. A gente tem o podcast também, que tem lá só os áudios para que você possa curtir todo esse material. Lembrando sempre que os nossos apoiadores, as empresas que garantem que a gente possa entregar conteúdo para você, todos os sites estão nas descrições de todos os episódios em todos os nossos meios de comunicação. Eu trouxe aqui, eu vou voltar a esse assunto mais uma vez sobre a importância da gente prestar atenção a esse conjunto pneu, balanceamento, alinhamento e sistema de suspensão. Veja bem, independente do para onde o veículo está indo, nós vamos sim conviver com esse conjunto de sistemas por muitos anos ainda. Olha, o veículo pode mudar completamente a matriz energética dele. Se amanhã, e sim é o que vai acontecer, a gente vai ter um veículo 100% eletrificado, tá tudo bem. Essa energia tem que ser passada para o solo para fazer com que o veículo se desloque. E a não ser que a gente esteja falando de veículos que fazem aí é, uma decolagem na sua vertical e saem por aí voando, o que, tirando foguetes e algumas aeronaves do exército, mais nenhum faz, a gente vai precisar do pneu, da roda, de um pneu balanceado, de um sistema de suspensão alinhado e funcionando. E é por isso que eu bato nessa tecla. Nós vamos voltar hoje um pouquinho ainda nas nossas crenças. Nós já temos aí posts, artigos e outros vídeos falando sobre isso, mas eu quero pegar mais uma crença que ela é muito forte, bate muito aí nos nossos colegas de trabalho e eu quero desmistificar um pouquinho ela, que é o seguinte, bom, eu aqui no meu pós-venda, seja de motocicleta, caminhão, implementos rodoviários e agrícolas ou então concessionárias de automóveis, nós não trabalhamos, nós não nos especializamos e não nos dedicamos à venda desse pool de produtos, principalmente o pneu, né? E aí todos as suas variáveis ali, porque existem dezenas de lojas que são especializadas nisso ao meu redor e centenas, quem sabe até milhares, a apenas um clique ali. E aí isso acaba tornando muito difícil, né, competir com essas empresas. A verdade é que sim. Se nós entrarmos no Google lá e digitarmos loja de pneus perto de mim e estivermos com o localizador acionado, ele vai trazer, além da nossa concessionária, se nós né, nos colocarmos como vendedores de pneus, além dela, uma quantidade enorme de opções. Mas o fato verdadeiro é que, na verdade, isso não significa nada, porque nós não deveríamos estar competindo com essas empresas por um único motivo. Essa opção não deveria passar na cabeça dos nossos clientes. É, a opção
de adquirir um jogo de pneus para os seus veículos, não deveria passar na cabeça do cliente comprar ele numa rede de supermercados enorme, comprar ele numa rede de lojas especializadas em pneus. Ela deveria estar única e exclusivamente apontada para o concessionário. Pelo menos ir até o concessionário, entrar em contato com o concessionário, telefone, WhatsApp, e-mail, mensagem, no site da concessionária, para ter a consulta da aquisição desse pneu. Isso pelo menos tinha que acontecer. E por que eu estou dizendo isso? A gente já começa, nós concessionárias, nós começamos com uma enorme vantagem competitiva em relação a toda e qualquer outra empresa que trabalhe com pneus. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo veículo 0 km vendido, seja 1,5 milhão, sejam 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões e meio de veículos por ano, o número de veículos que for por ano vendido, ele sai com um jogo de pneus novinho. 2 pneus dianteiros, 2 traseiros e mais o step montado ali. Sai 0 km, esses pneus saem no veículo novo. Então, a gente, quando entrega o veículo para o nosso cliente, nós já temos essa vantagem. O primeiro lote, o primeiro jogo de pneus, somos nós que entregamos. Isso, se não é uma vantagem muito grande, eu não sei qual outra será. Então, o cliente sai com aquilo, nós apontamos, mostramos, falamos da qualidade daquele pneumático que está ali instalado, ele já sai com a suspensão nova, ele sai com a roda balanceada, o sistema de suspensão alinhado, tudo isso é entregue para o cara. E ele vai rodar aí por pelo menos 40, 50, depende, né? Cada tipo de pneu, cada tipo de uso, mas ele entra pelo menos entre 30 e 50 mil quilômetros com aquele primeiro conjunto. E isso é uma maneira impressionante da gente criar uma tal de retenção para o nosso produto aos olhos do cliente. Todo momento, a partir daquele segundo zero que o cliente sai com o veículo, nós pós-venda, temos que trabalhar para nos relacionarmos com o nosso cliente, para que a gente realmente esteja presente na vida dele e sempre que ele precisar, servi-lo com um produto, com serviços da mais altíssima qualidade, superando as expectativas dos nossos clientes, para que ele sempre esteja extremamente satisfeito com aquilo que nós ofertamos de serviços, peças e acessórios. E mais do que isso, a gente tem que estar presente, educando o nosso cliente na medida de que ele vai conduzir o veículo da melhor maneira possível para obter o melhor performance, o menor nível, né, de consumo de combustível, como conduzir de uma maneira que ele vai evitar de ter um desgaste prematuro dos sistemas de pneus. A gente vai educá-lo em relação a isso e nessa jornada que o cliente está conosco, a gente vai estando presente na vida dele, entregando uma experiência muito acima da média e ensinando ele a utilizar da melhor maneira possível o veículo. E para fazer isso, sem sombra de dúvida, sistema de suspensão, pneu, roda, alinhamento e balanceamento está envolvido. Se nós ensinarmos eles a condição de estacionar e ter cuidado para não pegar o, o ombro do pneu, a lateral do pneu a uma sarjeta, né? Ensinar ele a calibrar o pneu e verificar constantemente, ensinar ele da importância do sistema de alinhamento, ensiná-lo da importância de sempre que acontecer um impacto forte numa viagem qualquer nas ruas brasileiras, que é quase um solo lunar, da importância dele vir até o nosso concessionário para que a gente inspecione, e nesse tempo em que a gente está se relacionando, educando ele, e quando ele precisa atendendo as necessidades, superando as expectativas dele, também fazer com que ele tenha certeza de que pneus é sim um produto que a gente vende no nosso concessionário.
Então, nesse período todo, ele tem que, inconscientemente, lembrar de que nós trabalhamos com isso. Agora, como fazer isso, Olavo? Bom, primeiro é que o cliente tem que saber que a gente vende, que a gente trabalha com isso na concessionária. E se chega lá e não existe nada fazendo menção a esse tipo de produto, o pneu ou os serviços de alinhamento e balanceamento, então fica mais difícil. Tem que estar muito claro isso para o cliente. A gente tem que ter conteúdos nas redes sociais que fale sobre a importância de verificação do sistema de alinhamento e balanceamento, da importância de cuidar dos sistemas de pneus, dos pneumáticos, do, quais são os benefícios que o cliente colhe com um pneu bem calibrado, com uma suspensão alinhada corretamente. Quando a gente vai sempre tendo conteúdo e estando presente, a gente vai marcando a nossa, sabe, a nossa memória lá na cabeça do cliente, vai ficando guardado isso. Falou pneu, lembra da concessionária. Falou pneu, lembra da concessionária. Falou pneu, lembra da concessionária. Então, esses primeiros 2, 3 anos ali, os primeiros 50 mil quilômetros, eles são importantíssimos para a gente fazer isso, marcar a nossa presença. Para quê? Para que na hora em que o nosso cliente precise realmente fazer a substituição, a gente esteja na mesa, pelo menos. E não ele faz todas as revisões, ele vai lá, todos os problemas em garantia, tudo ele passa na nossa concessionária quando precisa de um jogo de pneus. Ele vai numa lojinha qualquer na rua, ou vai lá no supermercado, desce 4 pneus novinhos, bota num carrinho de supermercado e vai colocar esse pneu, sabe-se lá onde. E sabe-se lá onde é pior ainda, porque normalmente o primeiro jogo de pneu acaba indo para o beleléu, né, precisa ser substituído, muito próximo ao término da garantia da maioria dos veículos que nós temos hoje aí. E aí, nessa hora, que seria um momento ideal da gente vender um conjunto de pneus e encantar o cliente e trabalhar mais uma vez para continuar retendo ele no nosso pós-venda, ele acaba indo até uma loja independente que não tem mais nenhuma que venda só pneus, e essa loja chega lá, faz uma boa oferta de pneus para o cliente, atende ele muito bem, e dali já sai alguma coisa de alinhamento e balanceamento, já sai alguma coisa para suspensão, e aí o cliente fica sabendo que eles também trabalham com sistemas de freio, que por acaso eles também trocam todos os fluidos e filtros, e eis que a gente acaba perdendo o cliente para aquela loja especializada em pneus. Aí a gente não vende nem o pneu e perde todos os outros trabalhos possíveis do nosso cliente lá para aquela loja especializada. Olha que coisa louca, né? Não pode deixar isso acontecer. Por isso que toda essa primeira fase em que o veículo está na garantia, toda essa primeira fase do jogo, primeiro jogo de pneus, a gente tem que estar sempre presente, sempre na mente do nosso cliente. Entregar um trabalho acima da média é importante. Faça um teste, eu até te convido a isso. Pergunte para os seus clientes. Escolha uma semana aí e coloque alguém para fazer essa pesquisa junto aos clientes. Pergunte para eles se eles sabem que a concessionária vende pneus. Você vai ficar surpreso com a quantidade de clientes que desconhecem que a concessionária vende pneus. Pois é assustador isso. Mais um ponto. Olha outro ponto muito importante. Como que a gente vai reter o cliente conosco se na hora em que ele precisa da gente, quando o assunto é pneus, pensando lá num período em que o veículo está em garantia, acontece alguma coisa, e aí esse alguma coisa que eu estou falando aqui pode ser uma bolha, pode ser um pneu escamado, alguma coisa que demanda uma garantia do pneu. E nada dessa história de que pneu não tem garantia. Toda e qualquer peça vendida no território nacional tem garantia. Claro que peças de desgaste natural, o desgaste da peça, claro que não está coberto por uma garantia. Agora, bota um pneu novinho, roda 3.000 quilômetros, não tem nenhum tipo de agente externo causador de qualquer tipo de coisa, e o pneu só da banda de rodagem tem garantia. Então, tem que ter um cuidado com isso. E aí o cliente precisa de um suporte em relação a esse elemento
garantia do pneu e chega no concessionário, o que que a gente faz muitas vezes? Dá o endereço de uma loja especializada representante do pneu que está instalado no veículo do cliente. E aí diz para ele, olha, a garantia do pneu é dada pela fabricante do pneu e a loja que representa esse fabricante é a XYZ. Dá o endereço e pede para o cara ir lá. Eu sei que você está aí, tipo, não, não pode fazer isso. Pois é, não, não pode fazer isso, porque o que vai acontecer? A gente está apresentando um futuro concorrente nosso para o cliente. Está educando o cliente de que pneus não é com a nossa praia. Até parece que a gente, quando vende o carro 0 km, ele vem sem só com as rodas, sem pneus. Aí, quando ele chega na concessionária, a gente entrega para o cliente e fala assim: agora o senhor vai até a loja especializada, escolhe aí a marca de pneu que o senhor quer. Tem aqui um pulso, pode Pirelli, Goodyear, Michelin, qualquer tipo aí. O senhor vai até a loja especializada, eles montam o pneu lá e lá é a garantia. Não é assim que acontece, né? O veículo já vem com um jogo de pneus. E aí, quando ele precisa da garantia, a gente vai lá e apresenta a tal da loja. Aí o cliente vai até a loja, é super bem atendido, o pessoal é extremamente profissional lá e tchau, tchau. Pneu ele não vai mais lembrar da gente. E aí, por acaso, ele descobre que essa loja faz alinhamento e balanceamento. E aí, dentro do período de garantia, todas as revisões ele vem fazendo na nossa concessionária. E aí, quando a gente vai lá ofertar alinhamento e balanceamento, né, aquele trabalho maravilhoso, a ferramenta está lá, os equipamentos estão lá, a gente precisa vender aquelas horas. É importante para o nosso cliente, é importante para a nossa mão de obra aqui. O que o cliente fala, não, obrigado. E ele vai e faz lá na concorrente que nós fomos lá e apresentamos para ele. E tão logo o período da garantia acabe, ele já fez lá um sistema de freio, ele já fez outras coisas, agora ele vai fazer o resto tudo por lá. Porque nós conduzimos o cliente até lá. Então, se você realmente precisa de uma loja especializada para analisar e dar os devidos encaminhamentos em relação à garantia do pneu, tá tudo bem. Não vamos deixar de fazer o que é necessário. Às vezes tem essa burocracia. O que que a gente tem que fazer então? Nós temos que receber o veículo no nosso concessionário e nós fazemos essa parte junto com a oficina especializada em pneus XPTO lá. Por que que eu vou fazer isso, Olavo? Aí eu não vou ganhar um centavo. Quanto que você vai perder daquele cliente que vai te abandonar e mais todos os outros clientes que ele vai fazer questão de dizer que lá onde ele está indo é melhor da onde você está hoje. Qual é o valor dessa debandada que você terá? Eu tenho certeza que você vai perceber que é enorme, muito mais alto do que simplesmente fazer essa intermediação e assumir aí essa ida até a loja lá e falar sobre pneus. Isso no primeiro momento, que no segundo momento, nada do que uma bela reunião junto à associação de marca da montadora que você representa e os concessionários junto à montadora falar, olha, nós precisamos que você, montadora, junto com o fornecedor de pneus, nos dê aí as devidas condições para dizer se é ou não garantia ou então fazer com que algum profissional dessa fornecedora de pneus venha até o nosso concessionário e faça o papel dela lá. São etapas que a gente tem que subir. Só que a gente não pode simplesmente convidar o cliente a conhecer essa outra loja e nos deixar por aí. Espero que esse insight aqui sobre, poxa, nós somos os primeiros 50 mil quilômetros, nós somos os que entregamos o primeiro jogo de pneus zero para o nosso cliente. Nada mais justo que a gente continue sendo os fornecedores de pneus dali para frente. Pneu é um dos primeiros pontos onde faz com que o cliente saia do concessionário e conheça um outro tipo de fornecedor de serviços. E isso pode levar a destruir a nossa taxa de retenção. Pense nisso. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí no próximo episódio.